Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui e me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ontem nós celebramos, nós vivemos o dia de finados, como costuma acontecer todos os anos, e este ano um pouco diferente por causa desta pandemia, mas as pessoas costumam, é um belíssimo costume esse de visitar as famílias, vão aos cemitérios para recordar os seus entes queridos que já faleceram, para manter viva a lembrança de seus familiares, seus entes queridos. E nessa visita ao cemitério se procura também rezar por todas as pessoas que já morreram, e também é muito salutar que aproveitemos este costume de visitar os cemitérios, visitar os túmulos das pessoas da nossa família que já faleceram, também para meditarmos na importância da vida eterna. E esse é um dos pontos que nós esbarramos com um grande tabu da nossa época, dos tempos modernos, porque as pessoas na nossa sociedade procuram fugir loucamente de pensar sobre a morte e a eternidade. Nosso mundo, que progrediu tanto em tantos campos do conhecimento humano, da técnica, da tecnologia, o ser humano parece que quer transformar a Terra no seu lar definitivo. Talvez por isso se procure de forma ostensiva a não falar da eternidade. As pessoas não querem falar da eternidade, não querem pensar no que há depois da morte. Quantas vezes que nós constatamos isso, por exemplo, quando as pessoas tocam nesse tema de forma genérica ou transformando em piada, sei lá, quando morre alguém famoso, hoje em dia morre alguém e imediatamente começam a aparecer memes com a pessoa, uma coisa que uns anos atrás seria impensável, uma coisa até de mau gosto, ou de falta de reverência, de respeito, mas não, o pessoal brinca com a morte, mas não fala sério sobre ela. Ou quando falam da morte, ou quando falam da vida eterna, comparam, parece mais como uma espécie de conto de fadas. Como, não, é algo que não existe. No fundo, isso é história para boi dormir. Isso é, sei lá, igual a história do Peter Pan, tem a história da vida eterna. Algo que não existe, algo que seja fantástico, fantasia, como se não fosse real. Vale muito a pena pensarmos na morte e, portanto, na vida eterna. Porque, e nesse sentido, o título da nossa meditação de hoje, a morte como um agente de mudança pessoal.
E começa por aqui mesmo, por esse ponto. Quer dizer, porque pensar na morte, pensar na vida eterna, é a única forma satisfatória para responder uma questão fundamental da nossa vida, da nossa existência. Né? Quando a gente se pergunta, né, por que eu vivo? Ou para que coisa? Né? Ou com qual finalidade eu vivo? Qual o sentido da minha vida? E uma pergunta que anda junto com essa, né, qual é o sentido da minha vida, ou para que eu vivo, é o porquê morremos. Né? Porque reparem, esta é uma constatação. Todo ser humano constata que a morte é algo real. Todos nós constatamos, todos nós sabemos que não tem como fugir da morte. Chegará um dia em que nós morreremos. Não há como fugir dela. Nós não sabemos quando ela acontecerá, mas nós sabemos que ela acontecerá. Daí que pensar nela nos ajude. Pensar na morte nos ajuda, é o agente de mudança, ou seja, é um agente de mudança, porque ao pensar na morte, a morte ilumina a vida. No fundo, a gente vai se questionar: como que eu estou vivendo? Como que eu estou vivendo a minha vida? Para que eu vivo? Qual é o objetivo da minha vida? Onde que eu quero chegar nesta vida? E reparem, só quando se lembra, né? Só quando um ser humano se lembra, se recorda, conhece, né, que haverá uma eternidade, haverá uma continuação, de que essa vida, a minha vida, não termina com a morte. Só quando nós descobrimos isso, é que a nossa vida se enche de sentido, porque este é o sentido. Nós vivemos esta vida para algo que continua, e é isso que nós temos que buscar. Quando a gente pensa, por exemplo, né, de que adianta fazermos o bem se esse bem fosse algo passageiro? De que adianta ser uma pessoa famosa ou ter muito dinheiro se com a morte fosse o fim de tudo isso? De que serviu? Para que serviu? Se não houvesse um depois da morte, qual seria seria loucura? Seria loucura essa vida. Porque uma vida que se esgotasse aqui na Terra e não tivesse um depois, né, seria muito difícil a gente encontrar um sentido para ela. Quer dizer, olha, tanto faz ser pobre, ser rico, ser famoso, não ser famoso, casar, não casar, e depois morreu, acabou tudo. Acabou tudo, não sobra nada. Não tem mais vida, você acabou, né? Você desaparece. Se fosse assim, qual era a diferença de desaparecer logo, de ficar mais um tempo, de fazer uma... Não teria diferença nenhuma. Essa vida careceria de sentido. Por isso que os filósofos, né, se pode dizer que isso é uma filosofia, né, mas os pensadores, né, que são nihilistas, né, quer dizer, se eles fossem, né, coerentes, né, com a sua ideologia, com o seu pensamento, né, com a sua, né, filosofia de vida nihilista, né, a conclusão seria, eu acho que o objetivo da vida dessa pessoa seria o suicídio. Se a vida termina aqui, se depois não tem mais nada, então olha, quanto antes isso acabar, melhor. Porque é um sonho, isso daqui é um sonho, né, algo que não tem motivo. Então, para que estar numa vida que não tem sentido?
Graças a Deus, né? Graças a Deus existe uma vida eterna, né? Nós não somos só matéria, nós seres humanos temos corpo e alma, e justamente por esse componente espiritual que nós somos eternos. A nossa alma, ela foi criada num momento, mas ela foi criada para ser eterna, ou melhor, a eternidade é uma característica humana devido ao seu componente espiritual. Se fôssemos só matéria, se fôssemos meramente corpo, se fôssemos só corpo, sim, né, com a morte seria o fim de tudo, como é para um cachorro, para um papagaio, para um gato, para uma baleia, morreu, acabou. Agora, ser humano não. O ser humano tem um componente, né, tem um princípio vital que é espiritual. Por isso que a nossa vida não termina aqui na terra. Nossa vida não termina com a morte. A morte é só uma passagem. E é toda essa realidade que a igreja dedica, né, a meditar, a meditação de todas essas verdades sobre, né, o fim da nossa vida nessa terra, a morte e o que virá depois da morte, é o que a igreja chama de novíssimos, né? E é todo um tema que a igreja sugere que nós meditemos sobre isso nos meses de novembro, né? Todos os anos, no mês de novembro, a igreja nos brinda com este tema, né, tão caro, tão importante, tão bonito, né, da gente olhar para a morte com esse sentido de eternidade. Essa é a mudança que, com a morte, Deus quer que a gente pense, que a morte seja esse agente de mudança, né? O que vem depois, essa é a mudança. Considerar o que vem depois, considerar qual é o valor da minha vida, considerar o que Deus espera de mim, considerar que existe uma vida eterna, que essa vida a nossa vida não acaba aqui neste mundo, que há um depois, e que esse depois depende do como nós vivemos o hoje, a nossa vida presente. O futuro depende do presente. É isso que em tantos assuntos humanos é algo tão óbvio, né? Que o meu futuro profissional depende do meu momento atual como estudante. Por exemplo, que a minha capacitação profissional futura depende dos cursos que eu vou empreender, da dedicação, né, da formação profissional que eu tenho. Então, pensar na vida eterna é a melhor forma da gente pensar em como nós vivemos a vida presente. Então, para as pessoas que dizem assim, não, mas se eu ficar pensando muito na vida eterna, eu não vou valorizar a vida presente, eu vou valorizar só o que vem depois. Errado. Quer dizer, tem gente que pode cair nessa armadilha. Então, essa armadilha é real? É. Da pessoa viver essa vida aqui meio que alienada, porque só pensa na vida eterna. Então, isso pode acontecer isso? Poderia acontecer isso. Agora, é bom ser assim? Não. Não, isso é uma armadilha. O mais correto, o mais adequado é que, de olhos postos na eternidade, a gente pergunte para Deus, né? Como que o Senhor quer que eu viva o meu presente, a minha vida real, o meu hoje? Se eu quero alcançar a vida eterna, a boa vida eterna, né? Porque existe uma vida eterna que não é boa, né? E outra que é boa. Então, se eu quero alcançar a boa vida eterna, o que devo fazer? Então, eu estou olhando para o presente, ou melhor, eu me ocupo do presente com os olhos postos a meta é a vida eterna boa. E é isso que me condiciona, é isso que ilumina, né? A consciência da vida eterna ilumina o modo como eu vivo a vida presente. O dia de hoje, São José Maria, no número 882 de Sul, ele diz assim: o tempo é nosso tesouro,
o dinheiro, entre aspas, para comprarmos a eternidade. A nossa eternidade depende do momento presente, da nossa vida nessa terra, do como a gente vive esta vida. A vida eterna será uma consequência. A consequência de quem viveu bem nesta vida é a vida eterna boa, que é o céu. É o estar com Deus para sempre. E a consequência de quem viveu uma vida ruim nesta terra, moralmente ruim, moralmente má, a consequência de quem vive assim será o inferno, a eternidade ruim, a eternidade má. Por que é má? Por que o inferno é mau? Porque é a ausência de Deus. E o ser humano foi criado por Deus para viver com Deus. Por isso que o inferno é a frustração existencial plena. Se a gente pode usar o adjetivo plena para frustração, Acho que sim, Acho que sim. Frustração plena, frustração total, porque nós não fomos criados para vivermos longe de Deus. Só que o que acontece é que o ser humano insiste em usar mal a sua liberdade e vai escolhendo viver longe de Deus aqui na terra. Então, para essas pessoas que insistem em viver longe de Deus, que insistem em prescindir de Deus, o inferno vai ser uma consequência lógica, da forma como vai ser uma continuação, só que na eternidade, daquilo que eles estão vivendo aqui na terra. Claro, pedimos a Deus que nós não queiramos viver dessa forma. Pedimos a Deus essa ajuda necessária para vivermos bem, para procurarmos já aqui, nesta terra, nesta vida, viver uma vida de união com Deus, unidos a Deus, com Deus, porque aí a vida eterna, que será uma consequência dessa vida, será uma vida eterna com Deus. Este é o destino eterno bom. Esta é a meta que todo ser humano deseja, que é a felicidade plena. Olha que interessante. Quando a gente para pensar na morte, por que ela é um agente de mudança? Porque ao pensar na morte, a gente pensa na vida eterna. E ao considerar que há uma vida eterna boa e outra ruim, a gente se questiona: que vida que eu estou vivendo? A vida que eu estou vivendo hoje, se eu morresse hoje, eu iria, qual seria a consequência lógica? Essa continuidade, eu iria para o céu ou eu iria para o inferno? Então pensar na morte, pensar nessa realidade, que um dia isso chegará, nos ajuda muito a examinar a nossa consciência e ver para onde que eu estou me encaminhando. Eu estou indo para o céu ou será que eu escolhi o caminho que me leva para o inferno? Ou seja, perto de Deus ou longe de Deus? Qual é o caminho que eu estou escolhendo cada dia? Hoje, dia 3 de novembro de 2020, já final do dia, quase 19h30. Se a gente pensar só no dia de hoje, o que eu fiz hoje me aproximou do céu ou me afastou dessa meta divina, da meta eterna, do destino eterno, que é a felicidade absoluta, porque o ser humano foi criado por Deus para Deus. Para Deus, o que nos sacia, o que sacia a nossa felicidade, o nosso desejo de felicidade, só Deus pode saciar esse desejo que todo ser humano tem, que todos nós temos.
Todo ser humano tem um desejo de felicidade. Não existe um ser humano que não queira ser feliz. Todos temos isso, esse desejo, ele está gravado no nosso coração, porque faz parte da nossa natureza. Só que, claro, há um modo correto de saciar esse desejo, e há um modo errado. Ou melhor, há vários modos, né? Há vários modos, porque o caminho que leva ao céu, ele não é único. Ou melhor, ele é único, mas ele admite várias modalidades. É um caminho, mas com várias modalidades. Né? Ou uma grande autoestrada, né? Uma rodovia, né? De, sei lá, eu ia dizer 200 pistas, né? Mas a gente nem imagina isso, né? Levar 10 pistas, né? 10 faixas, todas indo para a mesma direção, para o mesmo lugar. Né? Então, cada pessoa vai numa faixa. A faixa mais da direita, a pessoa está indo lá de bicicleta, talvez, né? E tem um outro que está aqui na faixa da esquerda, né? 300 por hora, numa Ferrari, sei lá, né? Mas todos indo para o céu. Um só caminho, muitas modalidades. Só que a gente tem que se perguntar, né? A modalidade que eu estou vivendo, ou que eu escolhi viver, está nessa estrada? Eu peguei a estrada na direção certa, e tinha uma bifurcação lá atrás, né? Céu e inferno. Qual que eu escolhi? Para onde que eu estou indo? Então, quando a gente pensa na morte, pensa na vida eterna, a gente talvez se depare que, querendo ir para o céu, eu escolhi o caminho que vai para o inferno. E aí, é óbvio que tem que ter uma mudança. Eu tenho que mudar de pista. Eu tenho que mudar de estrada. Eu tenho que mudar de rumo. Aí é que entra a consideração da morte, como esse agente de mudança. A gente olha para a morte e, sei lá, dá um estalo na nossa cabeça, no nosso coração, tipo, como que dizendo: opa, errei de caminho, eu preciso mudar de caminho, eu não quero permanecer nesse caminho que me levará para o inferno, que me levará para longe de Deus. E eu não quero estar longe de Deus. Então a pessoa reconhece que errou de caminho e que ela precisa mudar. Essa mudança, no dicionário espiritual, se chama conversão. É uma conversão, uma mudança. Até no trânsito a gente isso, né? Conversão à direita, conversão à esquerda. Então a metáfora, né, a imagem do trânsito ajuda a gente a entender que tem que ter uma conversão, eu não posso seguir naquele caminho que está errado. Vamos mudar. É uma grande graça de Deus que, ao considerarmos a morte, a realidade da morte que um dia chegará para nós, e quando a gente vai ao cemitério, a gente vê um túmulo, né? Um sarcófago, um túmulo, uma tumba, a gente olha ali para aquele cemitério, para aquela tumba, e a gente fala: um dia sou eu que vou estar ali. Então é bom, é muito saudável a gente pensar na morte, né? Claro que não precisamos ficar obcecados com esse tema, né? Claro que não. É pensar na morte de forma salutar, de forma saudável, espiritualmente saudável. Eu não fico obcecado com a morte, eu não fico com medo de morrer. Nenhum dos dois extremos, né? Nem o medo de morrer, nem querer morrer logo. Os dois extremos, não, nenhum nem outro. Um equilíbrio. Ponto correto, né? Quer dizer, eu quero aceitar a morte quando Deus enviá-la para mim. Quando Deus me enviar a morte, eu vou aceitar. Não vou ficar reclamando, não vou ficar, né, não vou ficar me queixando com Deus, né? Por que eu estou morrendo? Não vou. Quando chegar o momento, né, se a gente tiver a oportunidade de viver esse processo, né? Porque reparem, até isso é interessante a gente pensar, né? Porque tem gente que morre, né, de uma pancada só, sei lá, um atropelamento, né, com vítima fatal. Pronto, atropelou.
né? Bateu ali a cabeça e acabou. Acabou. A pessoa nem teve tempo de pensar, considerar que estava morrendo, morreu. E outros não. E outros que às vezes ficam numa cama de hospital ou em casa, né? Com uma doença crônica ou com uma doença terminal que se prolonga, né? Que não tem muita perspectiva, né? Que sabe que está morrendo, mas não sabe quando é que vai ser, né? E essa pessoa, quer dizer, a vivência da morte para cada um de nós, né? Para cada ser humano, é de uma forma, é único, né? Como toda experiência humana, é única, é uma experiência única, né? É algo que só nós vamos passar e que a gente não sabe como será até que a gente vive esse momento. Só que, claro, a gente pode ir pegando certa experiência com a vida dos outros, ou com o processo de envelhecimento, ou com o processo de doença dos outros. Aprender de como que os outros passaram ou passam por este processo. E claro que, como tudo na vida, nós vamos ver de tudo. Nós vamos ver pessoas que se desesperam por causa da morte, que já quase iminente, e vamos ver pessoas que vão para a morte sorrindo, porque tem plena consciência de terem, como São Paulo, né? De terem a consciência de ter combatido o bom combate. Né? Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Eu vivi bem. Eu vivi bem esta vida. Eu procurei fazer a vontade de Deus. Eu procurei fazer todas as coisas por amor de Deus, por amor ao próximo. Então essa pessoa ela está preparada para morrer. A morte não vai ser uma surpresa. Será que para nós a morte seria uma surpresa? Ou será que Deus, né, se nos chamasse hoje, né, será que estaríamos prontos? Será que estaríamos preparados? Olha, não pensemos, né, que não sei, eu acho que sobretudo os mais jovens, né, às vezes pensam que a morte está longe, está lá longe. Eu me lembro, quando eu estava se eu não me engano, no 2º ano da faculdade, né, tinha lá meus quantos anos, sei lá, né, 18 anos, né, um colega de turma faleceu, um colega de faculdade, morreu. E aquilo ali foi um choque para a turma inteira, né? Todos os meus colegas na faculdade. Foi uma coisa assim que pegou todo mundo desprevenido. Todo mundo se perguntou, como assim? Já morreu um colega nosso, da nossa idade? Quer dizer, as pessoas, a gente não acreditava que se pudesse morrer nessa idade. Né? Claro que eu estou exagerando um pouco, né? Porque também, né, não éramos crianças, mas aquela adolescência meio que inconsequente, né? E achando que a gente temos todo o tempo do mundo, né? Quer dizer, não temos todo o tempo do mundo, né? A gente às vezes se esquece disso, que o último dia pode ser hoje. Ou seja, a gente se esquece, sobretudo, que a gente não tem domínio da nossa vida. Por mais que o ser humano se insista, né, em querer dominar tudo, a gente vai percebendo que não tem domínio. Isso é muito bom. É muito bom que a gente saiba que, olha, eu não tenho domínio, eu não consigo controlar tudo. E dá uma paz, né, quando a gente entende que não precisa controlar tudo. Não preciso controlar tudo. Deixa eu lembrar, né, deixa eu lembrar que as coisas estão nas mãos de Deus. A minha vida, o meu presente, o meu futuro está nas mãos de Deus. Eu não preciso me inquietar com isso. Então, pensar na morte também nos faz pensar nisso. Outra mudança é essa, né? Da gente passar de uma posição de domínio, de controle, para uma posição, né, para uma postura de abandono, de entrega, de confiança em Deus. Isso é muito bom.
Isso é necessário. É necessário para uma verdadeira vida cristã. Ao longo deste mês de novembro, vamos continuar seguindo esses temas dos novíssimos. Então, com certeza, voltaremos a algumas ideias da meditação de hoje e falaremos de mais outros temas. Vamos, ao longo do mês, desenvolvendo essa ideia, né, dos novíssimos, né, da morte, da ressurreição, da vida eterna, do céu, do inferno, do purgatório. Mas por hoje vamos terminando, olhando para Nossa Senhora. Maria Santíssima, nossa mãe, a mãe de Jesus e nossa mãe, está no céu, em corpo e alma. Nossa Senhora já está no céu com o seu corpo glorioso. Deus assim o quis. Aquilo que acontecerá na ressurreição da carne, né, no fim dos tempos, para Nossa Senhora já aconteceu. Ela já está no céu. Ela já está em corpo e alma, com o seu corpo e com a sua alma. Não só com a sua alma, também com o seu corpo. O seu corpo ressuscitado, com o seu corpo glorioso. Que Nossa Senhora, que já está lá, que ela vá, pedimos a ela, né, mãe, a senhora que já sabe como é que é o céu, e a senhora que já sabe como é que é o caminho que leva para o céu, me ajuda. Mãe, me ajuda a alcançar o céu. Mãe, me conduz, me guia, me mostra e me ajuda. Não só me mostra, mas me ajuda também, né? Me pega pela mão, né? e me conduz. E me conduz, mamãe, por este caminho que eu quero. Eu quero estar nesta vida e na vida eterna com Deus para sempre. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.